Eu abri a porta só de roupão. Não foi planejado. Eu pensei que era entrega de comida, mas era ele, alto, com a barba por fazer, usando um casaco preto e um estetoscópio pendurado no pescoço. Ele me olhou como se eu não fosse só um paciente, como se ele pudesse ver por baixo do roupão. Por um segundo, eu esqueci que estava queimando de febre, porque outra coisa dentro de mim começou a esquentar. Ele entrou, fechou a porta devagar e disse: "Você parece pior do que parecia pela voz. Vamos tirar esse roupão." Eu congelei. E juro por Deus, eu não disse não. Se você é gay e já se apaixonou por alguém que não devia, se inscreve no canal. Essa história é pra você. Agora, de volta àquela noite. A sala estava escura, com apenas uma luminária de luz quente acesa. Eu não tinha arrumado nada. Lenços por toda a parte, garrafas de água pela metade e caixas de remédio abertas, mas intocadas. Eu estava doente. Não só fisicamente. Outra coisa doía dentro de mim ultimamente. Algo que eu nunca contei pra ninguém. Ele colocou a maleta no chão como se já tivesse estado aqui. Eu apertei meu roupão com mais força, mas eu sabia que já era tarde demais. Os olhos dele tinham passeado por tudo. E eu odiava que uma parte de mim também queria isso. "Deixa eu ver sua temperatura", ele disse, se aproximando. A voz dele era baixa, mas não era fria. Tinha aquela suavidade de médico com um toque de algo áspero por baixo. Ele gentilmente colocou o termômetro entre meus lábios. Eu mal conseguia manter o contato visual enquanto ele media. Os dedos dele roçaram no meu pescoço. De forma casual no início, mas depois eles pararam, ficando ali por um segundo a mais. "Você está queimando de febre", ele murmurou. Eu sussurrei. "Fica pior à noite." Nossos olhares se encontraram. Algo passou entre nós. Algo completamente antiprofissional. Ele tirou o termômetro, olhou para o número e soltou o ar devagar. 37,8. "Deita", ele disse, apontando para o sofá. Eu obedeci, me afundando devagar. Meu roupão se abriu um pouco quando me reclinei. Eu o puxei de volta para o lugar rapidamente, mas não antes de ver o brilho em seus olhos. Ele se ajoelhou ao meu lado. A mão dele foi para o meu peito. "Vou checar sua respiração." O dedo dele deslizou para dentro do roupão. Só 2 no início, depois a palma inteira. Quente, confiante, mais lenta do que o necessário. O toque dele pressionou meu peito, mas não se moveu, não saiu do lugar. Eu prendi a respiração, mas ele não pediu. Ele apenas me encarou e manteve sua mão ali. "Inspira", ele disse. Finalmente, eu inspirei. "Agora, expira." Minha expiração saiu trêmula. Ele levantou o rosto perto do meu. "Seu coração está acelerado." Eu tentei fazer uma piada. "Deve ser a febre", mas a mão dele desceu. "Talvez", ele disse, com a voz ainda mais baixa agora. "Ou talvez seja outra coisa." Eu engoli em seco. "Isso é normal?" Ele não respondeu. Em vez disso, ele se levantou devagar, seus olhos me analisando de cima. Ele desabotoou os punhos e arregaçou as mangas até o meio dos antebraços. "Preciso checar seu abdômen." Eu assenti, sem saber por quê. O roupão se abriu um pouco. Minha pele arrepiou, não pela febre. A mão dele voltou, começando nas costelas e descendo cada vez mais. Ele não parou. Ele me olhou e disse: "Me avise se algo for desconfortável." Eu sussurrei: "Não é." Os dedos dele tocaram bem acima do cós do meu short. Ele parou ali. O quarto ficou em silêncio, mas minha respiração não. Seus dedos pairavam sobre o cós do meu short, sem tocar em nada comprometedor, mas perto o bastante para acender cada nervo do meu corpo. Os olhos dele não piscavam. Os meus não ousavam se fechar.
O silêncio entre nós era mais denso que o cobertor atrás de mim, bem acima do cós do meu short, sem tocar em nada que pudesse. Mas a voz dele estava mais baixa agora, mais lenta, como se quisesse que eu notasse que ele não tinha pressa. Acendeu. Os olhos dele não piscavam, os meus não ousavam se fechar. O silêncio entre nós era... Meu estômago se contraiu. Eu deveria tê-lo parado. Deveria ter dito algo, mas deixei acontecer, porque nada no meu corpo queria que ele parasse. Inchaço, ele disse calmamente, como se fosse só mais um procedimento médico. Mas eu não quero, respondi, minha voz quase não saindo. Seus olhos subiram para encontrar os meus de novo. Algo estava mudando entre nós. Algo perigoso. Mão dele entrou mais, por baixo do tecido. Meu estômago se contraiu. Eu deveria ter parado. Preciso checar suas costas, ele disse, se levantando. Senta. Ele. Meu corpo queria que ele parasse. Você não está dizendo nada, ele sussurrou. Eu não, ele veio por trás de mim. Perto o suficiente para eu sentir o calor do seu peito nas minhas costas. Suas mãos subiram pelas minhas costelas. Sem pressa, sem distanciamento, como se estivesse tentando memorizar minha forma. Sei, respondi bruscamente, e deixei sua mão cair. Preciso checar suas costas, ele disse, se levantando. Senta. Eu me levantei devagar no sofá, com o roupão agora solto. Eu assenti. Ele se inclinou mais perto, sua respiração tocando a minha nuca, nas minhas costas. Suas mãos subiram pelas minhas costelas. Sem pressa, eu não disse nada. Apenas me inclinei para trás, nele, e então ele beijou meu ombro. Não foi clínico, nem cuidadoso. Seus lábios ficaram ali, macios e quentes, por um segundo a mais. Eu virei meu rosto um pouco na direção dele, e foi aí que ele levou uma mão ao meu peito. Dessa vez, sem fingir que estava examinando. Seus dedos percorreram minha pele, mal tocando, mas com total intenção. Você está queimando de febre, ele sussurrou de novo, dessa vez no meu pescoço. Eu senti meu corpo se derreter no dele. Como se a febre, a fome, a dor dentro de mim tivessem finalmente encontrado seu lugar. Mas então, um zumbido alto. Meu celular acendeu na mesa. Amor, ligando. Eu congelei. Tocando, mas com total intenção. Você está queimando de febre, ele sussurrou de novo. Desta. As mãos dele se afastaram como se eu o tivesse queimado. Vez a dor dentro de mim, finalmente encontrou seu lugar. Mas então, um zumbido alto. Mas eu não me mexi. Eu tinha um namorado, droga. Ele também viu a tela. As mãos dele se afastaram como se eu tivesse queimado ele. Você devia atender, ele disse, dando um passo para trás. Mas eu não me mexi. Eu não pedi para ele vir, eu disse rápido. Ele não respondeu. Apenas me olhou. Sem raiva, sem culpa. Apenas decepcionado. O celular vibrou de novo e parou. Uma longa pausa se instalou entre nós. Você não precisa explicar, ele disse, pegando sua maleta. Eu segurei o pulso dele. Não, não vai. Ele olhou para minha mão segurando a dele, depois para o meu rosto. Tem certeza? Eu assenti. Eu não quero que você pare, ainda não. O maxilar dele se contraiu. Ele largou a maleta de volta no chão e lentamente se aproximou de mim de novo. Então, pouco antes de me alcançar, ele pegou o nó do meu roupão e puxou. Ele se desfez. O roupão escorregou pelos meus ombros e eu fiquei exposto, mas não com frio, porque as mãos dele já estavam de volta na minha pele. E dessa vez, elas não fingiam estar examinando nada. O roupão deslizou dos meus ombros, caindo até minha cintura, e eu simplesmente deixei. Os olhos dele não se desviaram. Ele não pareceu surpreso.
Ele me olhou como se já tivesse imaginado isso 100 vezes. Suas mãos se moveram devagar sobre meu peito nu, as pontas dos dedos traçando a pele como se a estivesse memorizando. Não por diagnóstico, mas por desejo. Ainda ajoelhado na minha frente, ele se inclinou e deu um beijo suave na minha clavícula, sem pressa, sem hesitação. Eu puxei o ar porque não era tocado daquele jeito há anos. Eu não devia estar fazendo isso. Ele sussurrou, com os lábios ainda tocando minha pele. Mas eu quero desde o momento em que você ligou. Eu fechei meus olhos. Você nem me conhece, eu disse. Eu sei que você está sozinho, ele murmurou. Eu sei que você está cansado de fingir que não está. A mão dele deslizou para minha lombar, me puxando um pouco para frente até meus joelhos tocarem seu peito. Eu vim aqui para tratar sua febre, ele disse suavemente, mas agora acho que sei o que realmente está doendo. Aquela frase me destruiu. Ele se inclinou e me beijou. E dessa vez não foi suave. Foi completo, profundo, bruto. Eu o beijei de volta como se estivesse me afogando naquilo. As mãos dele exploraram minhas laterais, parando no cós do meu short. Ele hesitou. Olhou para cima como se pedisse permissão sem palavras. Eu assenti. Ele lentamente os abaixou só um pouco. A mão dele entrou de novo, dessa vez por dentro. Eu arfei, mas não de medo. Foi o tipo de suspiro que você dá quando algo finalmente parece certo. O tipo que diz, eu esperei por isso sem saber. Ele me segurou assim, firme, quente, protetor e inegavelmente excitado. Minha cabeça caiu para trás no sofá enquanto seus lábios encontravam meu pescoço. Ele não estava apenas me despindo fisicamente. Ele estava tirando camadas de culpa que eu não sabia que carregava. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti com vergonha. Me senti desejada. Mas então, uma batida forte na porta. Eu congelei. Ele também. Outra batida, mais alta dessa vez. E então uma voz. Abra a porta. Eu sei que ele está aí dentro. Eu virei a cabeça bruscamente, com o coração disparado. Era o meu namorado. Eu sussurrei, me atrapalhando para pegar o roupão. O médico se levantou rápido, pegou a maleta, com os olhos arregalados. Eu deveria ir, ele começou. Não, espere. Tarde demais. A porta se abriu. Meu namorado estava lá, com o rosto pálido, os olhos fixos em mim. Meu roupão estava meio vestido. Meu corpo esquentou. O médico estava de pé ao meu lado. Ninguém disse nada. O silêncio era pior que os gritos. Meu namorado olhou para mim, depois para o médico, e então ele riu. Mas não o tipo de risada que você quer ouvir. Aquele tipo que diz, eu já devia saber. Eu saí do trabalho mais cedo porque estava preocupado. Ele disse friamente. E você estava aqui medindo a febre desse jeito? Eu não queria. Eu comecei. Ele levantou a mão. Deixa pra lá. Ele se virou e saiu. Ele não bateu a porta, não gritou. Apenas saiu. E eu fiquei ali, seminua, semi-desejada, totalmente destruída. Não queria começar. Ele levantou a mão. Deixa pra lá. Ele se virou e eu assenti, mas minha garganta queimava. Eu não planejei isso, eu disse. Nem eu, ele respondeu. Saiu nua, semi-desejada, totalmente destruída. O médico continuou de pé, sem saber o que. Ele não foi embora. Mesmo depois que meu namorado saiu furioso. Mesmo depois que eu fiquei ali tremendo, com o roupão mal me cobrindo. Mesmo depois que eu disse para ele ficar. E eu queria mesmo. Ele não perguntou de novo se eu estava bem. Ele apenas se aproximou e sentou ao meu lado no sofá. Fazer, a menos que eu quisesse. Eu olhei para ele e por algum motivo sussurrei. Me desculpe, eu disse finalmente. Pelo quê?
Eu fiquei ali tremendo, com o roupão mal me cobrindo. Mesmo depois que eu... Você não fez nada de errado, ele disse. Você só parou de fingir. Eu olhei para nossas mãos, os dedos mal se tocando. Eu nem sei o seu nome, eu sussurrei. Falou. O ambiente parecia diferente agora. Mais pesado, mas não frio, como se algo tivesse queimado. Não sou tão impressionante sem o jaleco branco, né? Ele brincou, encostando o ombro no meu. Isso, eu disse finalmente. Pelo quê? Por tudo. Por deixar chegar a esse ponto. Sem joguinhos. Apenas me diga o que você quer. Eu me virei para ele. Eu não quero ficar sozinha esta noite. Ele não pediu para eu explicar. Ele não precisava. Ele se inclinou devagar, com cuidado, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Nossos lábios se encontraram de novo, dessa vez mais devagar, com mais significado. Ele sorriu, o primeiro sorriso de verdade da noite. Luca, eu repeti baixinho, sussurro. Luca, não sou tão impressionante sem o jaleco branco, né? Ele brincou, encostando. Ele beijou meu peito, sua boca se movendo suave, lentamente, como se estivesse em mim. Ele me olhou, com os olhos mais suaves agora. Sem joguinhos, apenas me diga o que você quer. Eu me virei para ele. Eu não quero ficar sozinha esta noite. Ele não pediu para explicar. Ele não precisava. Ele se inclinou devagar, com cuidado, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Nossos lábios se encontraram de novo. Dessa vez, mais devagar, com mais significado. Não havia mais febre, nem adrenalina. Apenas duas pessoas se tocando de verdade. Sem fingir que não significava nada, eu o puxei para mais perto. Suas mãos encontraram meus quadris. Meu roupão caiu de novo, dessa vez com intenção. Ele beijou meu peito, sua boca se movendo suave, lentamente, como se estivesse fazendo perguntas ao meu corpo a cada toque. Eu passei meus dedos pelo cabelo dele, me segurando enquanto seus lábios exploravam partes de mim que ninguém tocava há meses, talvez anos. Tudo dentro de mim gritava, isso é errado. Mas cada parte do meu corpo sussurrava, é exatamente disso que você precisava. Ele tirou a camisa, jogando-a de lado. E pela primeira vez eu o vi. O vi de verdade, com o corpo definido e com algumas cicatrizes. Humano, não apenas uma fantasia. Ele subiu em cima de mim, sentando no meu colo enquanto nos beijávamos de novo. Nada apressado, nada falso. Apenas calor, necessidade e respiração. Mas no meio de tudo, eu sussurrei. O que acontece depois disso? Ele parou, com os lábios ainda perto dos meus. Eu não sei, ele admitiu. Mas estou aqui agora. Suas mãos seguraram meu rosto como se fosse a única parte de mim que importava. Nós continuamos, nos beijando, nos tocando, respirando um no outro. Como se talvez isso pudesse consertar algo quebrado em nós dois. Mas bem quando eu comecei a me sentir segura, um som ecoou pela parede. Uma batida de novo. Não na porta. Dessa vez era o meu vizinho, e ele estava olhando para dentro, com os olhos arregalados, o celular na mão, a boca já se movendo. Ele tinha nos visto. Luca puxou o cobertor sobre mim na mesma hora e se levantou. O vizinho se virou e saiu rápido. Eu disse, pegando meu roupão de novo. Ele viu. Com certeza ele viu. Ele estava com o celular, Luca disse. Ele provavelmente gravou isso. Meu estômago revirou. E se ele postar? Luca andava de um lado para o outro. Você o conhece? Ele faria isso? Eu balancei a cabeça. Ele é fofoqueiro e entediado. E sim, ele talvez fizesse. Eu me levantei, tentando recuperar o fôlego.
Todo o calor no meu peito tinha sumido agora, substituído por pânico. Todo mundo vai saber, eu disse. Meu namorado, meus amigos, meu trabalho. Luca deu um passo à frente, segurando minhas duas mãos. Olhe para mim. Eu olhei. Você não fez nada de errado. Você não precisa se esconder. Eu balancei minha cabeça. Não é tão simples. Ele me puxou para o seu peito e sussurrou. Então vamos simplificar. Ele me abraçou mais forte do que qualquer um já tinha abraçado. Não de um jeito romântico, de conto de fadas, mas como alguém tentando impedir uma barragem de romper. Mas era tarde demais. Meu vizinho tinha nos visto. E se ele gravou o que eu acho que ele gravou, não seria mais apenas o meu segredo. Eu me afastei do Luca, com o pânico se instalando como gelo. Isso não pode vir à tona. Eu disse. Você não entende. Eu trabalho em uma escola. Eu entendo sim, ele disse com firmeza. Eu venho escondendo quem eu sou há anos também. Ele pegou a camisa do chão, vestindo-a. Eu sou um médico que tem ignorado a solidão das pacientes porque eu não tive ignorado a solidão das pacientes porque eu não tive coragem de consertar a minha própria. Ele me olhou como se não tivesse certeza se isso era real. Isso nunca era para ter acontecido, ele adicionou. Mas não me arrependo de um segundo. Eu senti a culpa voltando, engolindo todo o calor que construímos juntos. Eu me sentei, segurando o roupão com força. Luca continuou de pé, sem saber se lutava por mim ou ia embora. Nesse momento, meu celular vibrou. Não era uma ligação, era uma notificação do grupo do bairro. Alguém sabe quem é esse cara? Anexada. Uma foto borrada da minha janela, de nós dois. As costas nuas do Luca. Meu corpo envolto em seus braços. Rostos na sombra. Mas identificáveis, se você olhasse de perto. Meu estômago embrulhou. Ai meu Deus. Ele correu para ver e viu também. Precisamos nos antecipar a isso, ele disse. Diga que é falso. Diga que é uma montagem, ou algo assim. Mas eu apenas balancei a cabeça. Mentir foi o que me colocou nessa confusão para começo de conversa. Ele sentou ao meu lado. Nós dois, olhando para a tela. Então ele disse algo que eu não esperava. Eu assumo a culpa. Eu pisquei. O quê? Vou dizer que eu passei dos limites. Que eu agi errado, como médico. Que você não tinha ideia de até onde isso iria. Eu assumo tudo. Meu coração se apertou. Você destruiria sua carreira. Ele assentiu. Melhor a minha do que a sua. O silêncio era mais alto que qualquer grito. Eu não podia acreditar que ele estava falando sério, mas também não podia deixar ele fazer isso. Então peguei sua mão e a segurei. Chega de fugir, eu sussurrei. Nem eu, nem você. Ele olhou para nossas mãos, com os dedos entrelaçados. Tem certeza? Estou cansada de ter medo do que as pessoas pensam, eu disse. Eu quero isso. Eu quero você. Ele sorriu. Então vamos queimar tudo. Eu suspirei fundo. Você realmente gosta de metáforas com fogo. Ele riu. E foi uma risada de verdade dessa vez. Naquela noite, não voltamos a nos tocar ou beijar. Apenas ficamos deitados no sofá, lado a lado, de mãos dadas sob o cobertor. A tensão não era mais sexual, mas algo mais profundo. Mas eu não sabia na época que a verdadeira reviravolta ainda não tinha chegado. A luz da manhã entrou como se nada tivesse acontecido, mas algo tinha. O sofá ainda tinha o cheiro dele. Meu corpo ainda sentia o eco de suas mãos. E meu celular ainda vibrava. 24 novas notificações. A foto tinha se espalhado. Especulação, fofoca, sussurros de nomes. Alguém até acertou. Não é o senhor. Hail do Conselho Escolar.
Eu desliguei e joguei no chão. Luca ainda dormia ao meu lado, sem camisa, encolhido em um canto do sofá com a jaqueta como travesseiro. Ele parecia em paz, real. Nada a ver com a tempestade que causamos na noite anterior. E por um segundo eu me permiti acreditar que isso poderia durar. Mas essa esperança morreu rápido, porque bateram na porta. Uma batida seca, oficial e deliberada. Eu abri e encontrei duas pessoas de terno. Uma segurava uma prancheta, a outra um distintivo. Bom dia. Somos do Conselho Estadual de Medicina, um deles disse. Estamos procurando a culpa voltando, engolindo todo o calor que construímos juntos. Eu me sentei com o roupão apertado em volta de mim. Luca continuou de pé, sem saber se lutava por mim ou ia embora. Nesse momento, meu celular vibrou. Não era uma ligação. Era uma notificação do grupo do bairro. Alguém sabe quem é esse cara? Anexada estava uma foto borrada da minha janela, de nós dois. As costas nuas do Luca, meu corpo envolto em seus braços. Rostos na sombra, mas identificáveis se você olhasse de perto. Meu estômago embrulhou. Meu Deus. Ele correu e viu também. Precisamos resolver isso logo, ele disse. Diga que é falso. Diga que é uma montagem ou algo assim. Mas eu neguei com a cabeça. Mentir foi o que me colocou nessa confusão. Ele sentou ao meu lado, nós dois olhando para a tela. Então ele disse algo que eu não esperava. Eu assumo a culpa. Eu pisquei. O quê? Vou dizer que passei dos limites. Que agi errado como médico. Que você não tinha ideia de onde isso ia parar. Eu assumo tudo. Meu coração se apertou. Você arruinaria sua carreira. Ele concordou com a cabeça. Melhor a minha do que a sua. O silêncio era mais alto que qualquer grito. Eu não podia acreditar que ele falava sério, mas também não podia deixar ele fazer isso. Então peguei a mão dele e segurei. Chega de fugir, eu sussurrei. Nem por mim. Nem por você. Ele olhou para nossas mãos, dedos entrelaçados. Mas eu também não podia deixar ele fazer isso. Então peguei a mão dele e segurei. Chega. Ele sorriu. Então vamos queimar tudo. Eu soltei o ar com força. Você realmente gosta de metáforas com fogo? Ele riu. Dedos entrelaçados. Tem certeza? Cansei de ter medo do que as pessoas pensam, eu disse. Eu quero isso. Eu quero você. Ele sorriu. Então vamos queimar tudo. Eu quero isso. Eu quero você. Ele disse com um sorriso. Então vamos queimar tudo. Eu soltei o ar com força. Você realmente gosta de metáforas com fogo. Ele riu. E isso... A luz da manhã entrou como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha. O sofá ainda tinha o cheiro dele. Meu corpo ainda sentia o eco das mãos dele. E meu celular ainda vibrava. 24 novas notificações. A tensão não era mais sexual, mas algo mais profundo. Mas eu não sabia que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. A luz da manhã entrou. Então, a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. A luz da manhã entrou. Luca ainda dormia ao meu lado, sem camisa, encolhido em um lado do sofá com a jaqueta como travesseiro. Meu corpo ainda sentia o eco das mãos dele, e meu celular ainda vibrava com 24 novas notificações. A foto tinha se espalhado. Especulação, fofoca, sussurros de nomes. As notificações chegavam sem parar. A foto se espalhou, gerando especulação, fofoca e sussurros de nomes. Firme, oficial e deliberado. Eu abri e encontrei duas pessoas de terno. Uma segurava uma prancheta, a outra um distintivo. Eu desliguei e joguei no chão. Luca ainda dormia ao meu lado, sem camisa,
encolhido no sofá com a jaqueta de travesseiro. Ele parecia em paz, real. Nada a ver com a tempestade que causamos na noite anterior. Por um segundo, me permiti acreditar que aquilo poderia durar. Mas a esperança morreu rápido. Ele estava sem camisa, encolhido em um lado do sofá com a jaqueta de travesseiro. Ele parecia em paz, real. Nada a ver com a tempestade que tínhamos causado na noite anterior. E por um segundo, me permiti acreditar que isso poderia durar. Mas essa esperança morreu rápido. O maxilar dele travou, olhos baixos, voz baixa. Eu não menti sobre... Encontrei duas pessoas de terno. Uma segurava uma prancheta, a outra, um distintivo. Bom dia. Somos do Conselho de Medicina do Estado, um deles disse. Estamos procurando. Somos do Conselho de Medicina do Estado, um deles disse. Estamos procurando pelo Dr. Luca Moretti. Temos motivos para acreditar que ele está exercendo a profissão sem uma licença válida. Meu estômago revirou. O quê? Como assim? Eu perguntei, com a voz falhando. A mulher semicerrou os olhos. Ele não é quem diz ser. A licença dele expirou há 3 anos. Acreditamos que ele tem feito visitas domiciliares não autorizadas com uma credencial suspensa, talvez com segundas intenções. Por alguém. A mulher semicerrou os olhos. Ele não é quem diz ser. A licença dele expirou há 3 anos. Acreditamos que ele tem feito visitas domiciliares não autorizadas. Um médico cuja licença expirou há 3 anos. Acreditamos que ele tem feito visitas domiciliares não autorizadas. Eu só perdi minha licença. Por quê? Ele me olhou como se a verdade fosse destruí-lo. Tinha um paciente, ele disse. Um homem como você, solitário. Eu me aproximei demais. Ele disse ao conselho que eu passei dos limites. Eu não passei. Não daquela vez. Mas eles não acreditaram em mim. Ele acordou, totalmente vestido, pálido. Tinha ouvido tudo. Luca, eu sussurrei. Me diga que não é verdade. O maxilar dele travou, olhos baixos, voz baixa. Eu não menti sobre... Não é verdade, ele disse, com o maxilar travado, olhos baixos, voz baixa. Eu não menti sobre... Ele me olhou uma última vez. Eu não me importei com quem estava vendo. Segurei seu rosto e o beijei. Sem desespero ou sem culpa, apenas honestidade. Eles o afastaram, mas ele não resistiu. Ele olhou por cima do ombro mais uma vez, os olhos fixos nos meus. E assim, ele se foi. 3 semanas depois, o escândalo passou mais rápido do que eu pensava. As pessoas amam um escândalo até acharem um novo. A foto foi esquecida. Meu emprego sobreviveu por pouco, mas eu não o esqueci. Nunca conseguiria. Mas uma noite, antes de dormir, abri minha caixa de entrada. Uma mensagem nova, assunto. Sem estetoscópio desta vez, mas ainda quero ouvir seu coração. Sem nome, sem remetente, apenas uma nota. Estou na cidade de novo. Mesma rua, motivo diferente. Se você ainda me quer, eu ainda quero você. Isso. Eu não fiz. Não daquela vez. Mas eles não acreditaram em mim. Engoli em seco. E desta vez ele se aproximou. Desta vez eu passei dos limites. Mas faria de novo porque... A vez que ele se aproximou. Desta vez eu passei dos limites. Mas faria de novo porque... Ele... Com você, não era sobre necessidade. Era sobre querer. O representante do conselho deu um passo à frente. À frente. Senhor Moretti, a mulher disse com firmeza. Você precisará vir conosco. Ele me olhou uma última vez. E eu não me importei com quem estava vendo. Eu segurei o rosto dele e o beijei. Sem desespero. Sem culpa. Apenas com
honestidade. Eles o afastaram, mas ele não resistiu. Ele olhou por cima do ombro mais uma vez, com os olhos fixos nos meus. E assim, ele se foi. 3 semanas depois, o escândalo passou mais rápido do que eu pensava. As pessoas amam um escândalo até encontrarem um novo. A foto foi esquecida. Meu emprego sobreviveu por pouco, mas eu não o esqueci. Eu nunca conseguiria. Uma noite, antes de dormir, abri minha caixa de entrada. Uma mensagem nova. Assunto: sem estetoscópio desta vez, mas ainda quero ouvir seu coração. Sem nome, sem remetente, apenas uma nota. Estou na cidade de novo. Mesma rua, diferente motivo. Se você ainda me quer, eu ainda quero você. Eu li umas 10 vezes, então eu peguei meu casaco e saí pela noite. Fim. Se você já quis alguém que não deveria, ou foi tocado de um jeito que te mudou para sempre, então esta história foi sua. E se você é gay e ama histórias que parecem reais até demais, se inscreva. Eu tenho mais histórias como esta.